vamos começar, né, gente? Um assunto diferente do que vocês estão acostumados a ouvir. Primeiro, commodities agrícolas, o que são as commodities, né? Mas antes de começar com as commodities, eu quero comentar um pouquinho com vocês quem é a Nath Castanheira. A Nath começou no mercado, acho que assim como muitos de vocês, buscando independência financeira, querendo se libertar do CLT, querendo viver uma história diferente, aquela virada de chave. Comecei lá atrás, em 2016, 2018, já entrei em renda variável, mas, por algum motivo ali, os resultados não começaram a evoluir. Comecei a apanhar um pouquinho ali do day trade, tomei uma surra aqui, outra ali. A gente apanha, mas a gente não desiste. E, por fim, em 2020, em meio à pandemia, caos, né? Eu já tinha encerrado uma empresa de eventos de 10 anos para viver do mercado e pandemia. Eu falo que Deus tem plano para todas as coisas, né? A gente encerrei uma empresa de eventos antes de pandemia, quando foi o primeiro setor que quebrou. Então, foi o timing. Só que ali ainda eu achei que precisava de um pouquinho mais, precisava de, literalmente, um pouco mais de conteúdo, conhecimento, ampliar um pouco mais as possibilidades dentro do mercado. E aí eu conheci o universo das commodities. E as commodities, de certa forma, começou a fazer muito mais sentido, porque a gente está falando de macroeconomia. O que movimenta os preços? O que a gente consome no nosso dia a dia, né? Querendo ou não, tudo que a gente faz hoje na Bolsa, e eu acho que é um ponto muito importante para a gente lidar, é que por que os preços se movem? Por que a gente está operando o índice? O que o índice influencia no meu dinheiro, no meu poder de compra, no meu dia a dia mesmo? Então, aquilo ali começou a me instigar, eu falei, aqui tem um mercado interessante, e que ninguém foi atrás dele para poder conhecer, entender, explorar ele de certa forma. Então, quando eu migrei para as commodities, e aí eu mudei o meu tempo gráfico, mudei a minha forma de analisar o mercado, porque eu comecei a entender o porquê que os preços se movimentavam e, principalmente, como eu poderia proteger até mesmo o meu poder de compra, porque, venhamos e convenhamos, quem aí toma café? Acho que todo mundo que é trader toma muito café, né? E ficou caro o café para todo mundo, não ficou? Eu já sabia. Essa eu posso falar, porque eu já tinha previsibilidade que isso poderia acontecer. E a gente vai chegar lá, mas, de certa forma, começar a entender como os preços iam afetar diretamente no meu bolso, foi onde eu comecei a redear o meu custo do meu dia a dia. Eu protegi o meu capital contra a inflação, entendendo como as commodities poderiam influenciar diretamente no meu dinheiro. Não adiantava eu só ficar alavancando, entrando com mais contratos, mas eu queria entender como que isso daqui estaria me protegendo antes de mais nada. Então, essa foi a minha trajetória quando eu comecei com as commodities, me apaixonei por esse universo e logo em seguida, eu comecei a minha amiga aqui, inclusive, que vai palestrar daqui a pouco, ela falou assim que eu tenho um sonho de poliana. Eu nem entendia o que era isso aí. E o meu sonho é realmente de transformar esse mercado das commodities aqui no Brasil. Por quê? Porque é muito pouco explorado e tem muita oportunidade, principalmente falando de um país que vive do agro, respira agro. A gente está falando aí de 1/4 do PIB do nosso Brasil é movido pelo agro. E como a gente é o maior exportador do mundo de café, de carne bovina, a gente tem aí soja, milho, por que os produtores não estão utilizando essas ferramentas para redearem o custo de produção deles? E aí a gente vai em outra questão, falta o educacional. Falta alguém que leve isso para eles, falta alguém que estimule mostrar o sentido de fazer esse tipo de trava, de hedge dentro do mercado. E, como a gente especula índice, a gente especula dólar, a gente especula o mercado internacional e todas as outras moedas que a gente consegue aproveitar dessas oscilações, por que a gente não pode aproveitar também das commodities? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho e eu espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu, porque é um mercado maravilhoso. Bom, e o que são as commodities, né?
As commodities, elas são divididas em alguns setores. Aí a gente tem elas energéticas, agrícolas, a gente tem metálicas. E, de certa forma, são produtos, nem todos são finitos, né? O que isso quer dizer? Alguns são renováveis. Quais são as commodities renováveis? Aquilo que a gente consegue cultivar. Milho, café, a gente consegue. E o que é limitado? A gente tem aí as commodities, os metais, petróleo, e isso a gente não consegue. A gente tem uma certa escassez ali, porque é um produto que tem sua limitação. E dentro do curtíssimo prazo, essas commodities é onde a gente vai trabalhar justamente na escassez da oferta e demanda, né? Todo mundo aqui entende um pouquinho do que isso pode trazer de preço dentro da volatilidade das commodities, oferta e demanda. Tendo muito, vamos pegar um exemplo aqui. Se tiver muito milho e a gente tiver pouca procura, obviamente os preços tendem a cair. Então, a gente já começa a entender como é que funciona no mercado. Café. Vou pegar o exemplo bem clássico aqui. Por que o café ficou caro? Por que doeu no nosso bolso? A gente teve aí um aumento de consumo da Ásia, que antigamente os chineses tomavam chá, e era só chazinho, agora eles resolveram tomar café. Brasil, sendo um dos maiores exportadores, estava ali mandando tudo para fora. E aí, obviamente, é mais interessante mandar para fora, vender em dólar, do que, né, vender para nós. E aí, o segundo maior exportador do mundo, que era o Vietnã, teve uma praga na plantação lá, e aí não é mais, não é o grande exportador. Então, sobrou o quê? Sobrou o café do Brasil. A gente não para de tomar café. Não parando de tomar café e mandando para fora, os preços foram lá para cima. E aí, é o que eu digo na questão de oferta e demanda. Então, assim, houve uma demanda maior, a gente tem uma limitação, por mais que ele é renovável, essa commodity ela é renovável, e aí tem uma outra questão do café, que é o cultivo do café é um ano sim, um ano não. Então, é um ano ali de cultivo, o outro não. E nós estamos no ano não. Ou seja, não tem café. E não tendo café, a gente gera uma escassez. Tendo a escassez, a gente acaba com os preços ficando um pouquinho mais caros. Agora que eles entenderam essa logística, que não compensa ficar o ano sim, o ano não, a gente está aí com 50% do ano ali, começando a ter um pouco mais de cultivo para poder pegar essa escala, para não ficar um ano sem a plantação. Então, essa é a logística que a gente trabalha dentro das commodities, para a gente aproveitar a flutuação de preços, para a gente aproveitar oportunidades para fazer dinheiro, por que não? Então, isso são commodities, gente. Vamos lá. Como que essas commodities são negociadas no mercado financeiro? Alguém aqui já operou milho, boi, soja, café? Pouquíssimas. O que você operava? Milho. Eu nem falei, gente. Eu sou conhecida como Miss Milho. Não gostei. Eu não escolhi esse nome, claro, mas por ser uma commodity que eu negocio muito, e a minha expertise é mais no milho, as pessoas me batizaram como Miss Milho. De Miss não tem nada, mas de milho tem tudo. Então, obrigada. Então, como que funciona para a gente negociar essas commodities dentro da Bolsa? A gente tem, hoje, na B3, 4 commodities disponíveis, né? Que é o café, milho, soja e o boi gordo. O que acontece? Café, eu vou voltar no café. Eu sei que eu sou a Miss Milho, mas eu vou falar um pouquinho mais de café, porque eu já senti que vocês são cafezeiros. Em 2010, até 2013, a gente tinha o contrato de café na Bolsa, o contrato futuro de café, ele tinha mais negócios do que o índice. Vocês têm noção da liquidez disso? E aí, por que isso era tão forte lá atrás? A gente tinha os estrangeiros negociando aqui na nossa Bolsa. Então, o Brasil, por ser o maior exportador,
eles vinham especular o preço aqui. Aí começaram as taxações, lá atrás, começaram a taxar os estrangeiros, e aí eles tiraram esse dinheiro daqui, e aí o café secou o book. Ficamos sem liquidez. Então, dentre essas commodities, né, e aí a gente está falando de novo, falta da educação, falta de alguém falar, a gente não tem tantos players hoje atuando nas commodities. Porém, são ativos extremamente técnicos, são muito bem definidos por tendências, a gente consegue aproveitar muito, mesmo com a liquidez um pouco mais baixa. Hoje, no internacional, a gente tem muitas outras commodities. E o que é interessante, porque, assim, como a gente tem a limitação dentro da B3, que são só 4 contratos, lá fora a gente tem açúcar, trigo, a gente tem algodão, tem o quê? Petróleo, gás natural, então tudo... Oi? Não entendi. Boi? Boi lá fora? Aqui, não, aqui temos boi, com certeza. Boi, inclusive, maravilhoso. Então, a gente tem esses contratos lá fora que a gente também consegue aproveitar para fazer hedge desses ativos daqui no Brasil, que a gente tem um custo também dolarizado, por conta de fertilizante, a gás natural acaba sendo dolarizado, então, por que não também redear esse custo no mercado internacional? Então, hoje, no contrato futuro que a gente tem na Bolsa, temos somente 4, e o meu sonho de poliana, como diz a minha queridíssima amiga Karina Pavan, é transformar esses contratos em contratos mais líquidos, mais ofertados, com mais volume de negócio. Por quê? Hoje, a maior parte dos investidores que estão na Bolsa e operam esses contratos são alguns produtores. Falando em números de produtores, desse 1/4 que movimenta o Brasil, apenas 3% estão fazendo hedge dentro da Bolsa. E eles não conseguem fazer mais por falta de liquidez. Então, para a gente aumentar a liquidez desses ativos, a gente precisa fazer o quê? Levar conhecimento, ensinar as pessoas a operarem, mostrar o potencial desse mercado e um dia vocês vão lembrar dessa palestra. O sonho da poliana vai se realizar e a gente vai ter um contrato muito líquido, muito ofertado e vamos ter liquidez tanto quanto nos outros ativos que a gente encontra lá fora. Então, hoje, a gente consegue, na Bolsa, operar esses 4 ativos. Quem opera? Produtores, indústrias, exportadores, investidores, traders. Sim, hoje o boi gordo... Cadê o amigo do boi gordo? Sabe qual é o número que nós temos de investidores, pessoa física, no boi gordo? Baixo? 80%. 80% dos players que atuam no boi gordo são pessoa física. E eles já entenderam que esse mercado movimenta justamente para eles fazerem trava de preço do que eles negociam no pasto, no produto físico. Então, assim, eles já entenderam. Então, para quem é um bom entendedor, isso daqui, gente, é uma pérola para vocês, porque daqui a um ano vocês vão falar, vocês vão lembrar da Miss Millie e vai falar assim, ela estava certa. As ferramentas disponíveis para a gente negociar esses ativos. Além dos contratos futuros, a gente tem ações, a gente tem as opções, principalmente para fazer trava de preço. A gente utiliza muitas opções. Nós temos os ETFs, inclusive na Bolsa, a gente tem ETF de boi e de milho. Talvez ninguém também conheça muito bem, mas temos ETF de boi e de milho. E vamos lá, eu vou trazer aqui para vocês como que a volatilidade influencia as oportunidades no trade. Vamos lá. Quem aqui faz análise técnica? Quem gosta de análise técnica? Fluxo. E tem uma briga aí entre o fluxo e a análise técnica, né? Porque um diz que o fluxo funciona mais do que o outro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Análise técnica nos gráficos, eu costumo dizer que a análise técnica ela é fofoqueira. O gráfico é fofoqueiro. O Flávio Lemos foi embora, ainda bem, né? Que ele ia me julgar. Mas o gráfico ele é fofoqueiro e a gente vai chegar lá. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre isso.
Por quê? Quando a gente vê uma estrutura de um gráfico, tem muita gente que fala assim, poxa, mas operar commodities é difícil, porque eu não tenho a expertise de fundamento. Eu também não tinha quando eu comecei lá atrás. A única ferramenta que eu tinha era o gráfico. E eu olhava para o gráfico e eu falava assim, mas eu preciso entender o fundamento, para entender como é que os preços estão se movimentando. Só que o que acontecia? Eu olhava para o gráfico e ele me sinalizava um volume comprador. Eu via que tinha uma estrutura que entrava muita defesa em certo preço. E eu falava assim, o gráfico está me falando compra. E aí eu ficava olhando a correlação com o dólar. Poxa, o dólar está caindo, mas era para fazer subir as commodities. O petróleo também está subindo, vai aumentar o frete. Mas por que está... Então, assim, eu começava a tentar decifrar o porquê que o preço estava me dando compra. Só que, com isso, eu ficava enviesada, porque você falava assim, poxa, está tudo me falando no externo que ia cair o preço. Todas as influências que eu tinha de fundamento estavam me falando que os preços iam cair. E o gráfico me falando compra. E eu comecei a falar, gente, por que o gráfico está me mostrando esse sinal de compra? E aí você começa a entender que tem certas informações que demora para chegar para nós. Vou de novo, né? Eu sou cheia dos bordões. Eu costumo falar que no mercado a gente é igual corno, a gente é o último a saber das coisas. Mas é verdade, porque quando a notícia chega para a gente, já precificou há muito tempo. Então, quando o preço está indicando compra, é porque eles já têm a informação, eles já estão comprando, eles já estão começando a fazer o hedge. Pode? Só um minutinho, amiga. Claro, deixa o sim. chegar, que aí a gente ajuda aí na comunicação. Tem uma coisa que um palestrante falou, alguém, eu não lembro agora, que é você tem que estar antenado nas notícias do mundo para poder ter essa análise fundamentalista. Uhum. Claro, que é fundamental você estar antenado. Só que, às vezes, quando já surge uma notícia, já influencia, já foi, já era, entendeu? Que, às vezes, tem pessoas que têm informações privilegiadas, você sabe, entendeu? Então, já sabe, eles movimentam muito o mercado e já foi, já era. A oportunidade já foi, agora você está, né, sim. panguando. É exatamente isso. Por quê? O preço sobe e quando você vê, você fala assim, nossa, agora vai subir porque o gás natural subiu e o fertilizante vai ficar mais caro. Você já está comprando topo. Então, assim, já sai na foto lá na B3 porque a gente está comprando topo. E é a realidade. Então, e eu vou contar, eu trabalho hoje em uma corretora. E eu encontrei com o CEO da corretora no elevador, e ele falou assim, você é a nossa Miss, a rainha do milho e tal. O milho não vai subir? Aí eu falei, vai. Subiu hoje, inclusive, 2,5%. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não sei. Eu gostaria muito de te dizer o porquê ele subiu, eu não sei agora. Mas, provavelmente, essa notícia vai chegar para mim mais tarde, eu te falo o porquê que subiu. E não deu outra. Deu 4 horas, assim, e chegou, olha, subiu porque aconteceu assim, assim, assim. Mas eu já estava posicionada, já estava comprada, eu já tinha feito lucro na operação. Então, eu já realizei depois que a notícia saiu. Então, sim, o gráfico é fofoqueiro. Muitas das vezes, você vai conseguir antecipar muitos movimentos, porque você vai ver isso em gráfico, e depois vai fazer sentido para que aquela análise fundamentalista consiga casar com aquela operação que você fez. Como a gente busca oportunidades dentro do mercado, a ideia é que a gente consiga antecipar certos movimentos. E a gente consegue ver isso principalmente falando de... Deixa eu voltar, deixa eu passar aqui um pouquinho. Tá. Acho que eu vou começar primeiro com a análise técnica. Mas a gente consegue, sim, aproveitar essas oportunidades antes do movimento acontecer para que a gente pegue, a gente lucre na operação no timing certo. Então,
Para o produtor, ele vai ter uma única visão, que é o de fundamento. O que ele está acostumado? A safra que ele está plantando, quanto de... deixa eu botar aqui para a gente. Oferta e demanda. A gente tem um relatório que sai todos os meses, que vai falar para a gente quanto que a gente tem de estoque mundial. Tá, tem muito milho? Tendo muito milho, como é que a gente vai fazer... como é que está a oferta? Como é que está a demanda? Estão consumindo? Estão usando pré-etanol? Estão usando... Certo? Tem muitas outras coisas que tem que correlacionar. O relatório saiu. Poxa, eu estou fazendo uma análise. Pode ser que tenha reduzido a área de plantio do milho. Mas por que reduziu? Porque aumentou a de soja? Mas reduziu porque isso não vai gerar uma escassez? Isso não... Aí, sim, depois faz tudo sentido. De novo, o gráfico vai me falar muitas das vezes antes do relatório sair. Isso é muito comum acontecer. Então, tem os seus truquezinhos ali, mas acaba dando certo. Então, a gente tem oferta e demanda, a gente tem clima. O fator clima é importantíssimo, porque se não tem chuva, não tem uma boa plantação, não tem uma quantidade de milho suficiente. Teve um ano que a gente teve geada. Geada foi, assim, tragédia. Ficou caro as coisas. A gente teve, assim, o milho saindo da casa dos R$50 para R$100 a saca. Então, tem essa questão climática. Mas, de novo, eu vou operar olhando para o céu, né? Não dá também. Então, a gente vai fazer o quê? Olha no gráfico. Safra, né? Entender como é que funcionam os ciclos de cada uma das safras, né? Milho, tem 2 safras que são importantes no ano, a de setembro é maior, né? Então, a gente também tem que ficar de olho, porque aquele contrato vai ser mais bem especulado, ele vai ser mais procurado. Câmbio, fator câmbio, que é muito importante, por isso que a gente também utiliza muito, eu gosto muito de operar o dólar, mas justamente para conseguir fazer um hedge ali, até mesmo para poder oferecer isso para os clientes. Como é que eu posso me proteger contra a oscilação do dólar para que eu consiga também ter um custo mais baixo na minha produção? Minimamente para eu não ter prejuízos durante aquela produção. E conflitos geopolíticos, né? Quem aí não viu a guerra que está acontecendo? Como isso interfere? Eu vou pegar um exemplo, guerra na Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores exportadores, eles estavam entre os maiores exportadores do mundo de milho. E aí, com a guerra, os milhos não saíam dos portos, não eram distribuídos, e por isso gerou também essa escassez. Então, todos esses conflitos acabam atingindo diretamente no preço das commodities. Assim como começou a guerra agora, Estados Unidos entrou para a guerra com o Irã e o Ocidente e tudo mais, e vai fechar o Estreito de Hormuz. Tudo isso vai fazer uma volatilidade no quê? No petróleo. Trazendo essa volatilidade para o petróleo, atinge na logística também das commodities. Tudo isso está correlacionado. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês estão se protegendo? Porque a gente não tem como controlar uma guerra. A gente não tem poder de fazer absolutamente nada. Mas a gente pode se proteger para evitar com que o que vai acontecer de aumento de consumo que a gente gasta no nosso dia a dia, como que eu vou me proteger contra essa oscilação. E o gráfico, fofoqueiríssimo, olha essa tendência, gente. Se vocês pegarem aqui, deixa eu ver, cadê? Não dá. Cadê o laser? Não consegui fazer aqui. Olha só. Ciclos da commodities. Vocês percebem, aqui é grafista, né? Olha a falha nesse fundo, nesse. Olha essa tendência. O que acontece? Segundo semestre, normalmente, ela tende a ser mais... vamos colocar aí que acaba ficando um pouco mais caro as commodities de maneira geral. Boi gordo, para o segundo semestre, vai ficar mais caro ainda. Então, a gente tem uma arroba negociada aí hoje na casa. O preço físico do mercado da arroba está R$300 ali, 315 é o mais baixo que R$300 não vai ter. E segundo semestre, normalmente ali para julho, agosto, ele começa o aumento do consumo.
A gente faz mais churrasco, tem mais festa, tem mais confraternização, aí começa o abate de fêmeas, porque tem que suprir aquela demanda. Não tendo fêmeas, não tem bezerro, e aí sim vai desencadeando todo aquele ciclo do aumento da carne. A mesma coisa também nas commodities. E tem um outro segredinho aqui. No final do ano, aqui do milho, o que acontece? Os produtores eles dão uma segurada no milho para não vender. Por quê? Eles não querem pagar imposto sobre aquilo que eles venderam. Para jogar para o ano que vem, para vender e ficar para pagar o imposto no outro. Então, o que acontece? Não vendendo, gera uma escassez, vai vender o preço que vai dar. Então, aqui eles seguram esse que a gente percebe, ó, final do ano, alta, final do ano, alta, começo do ano, ele volta para o patamar que ele estava. Então, é cíclico, é você entender como que o mercado funciona, qual é a cabeça que eles interpretam os fundamentos e também como que eles fazem com a logística deles. Isso a gente vai aprendendo e amadurecendo com o tempo. Não tenho informação, continuo sendo corna, mas eu vou ter o gráfico que vai me contar tudo. E o agro não é só o alimento, gente, de novo. O agro não é só o que alimenta o mundo. Ele também movimenta bilhões nas bolsas todos os dias. Entender a commodity agrícolas é se antecipar a movimentos globais. E é aí que mora a oportunidade. Turma, para quem opera day trade, swing trade, para quem vive do mercado, para quem gosta de aproveitar boas oportunidades, são contratos futuros alavancados que têm um potencial de ganho muito bom mesmo, até porque eu digo assim, entre índice e dólar, vamos pegar aí que o milho está no meio termo, né? Cada tique 4,50, ficar posicionado por dias e pegar uma tendência como aquela que a gente viu aqui, isso é você conseguir literalmente aproveitar do tempo para você redear o seu dinheiro, para você conseguir comprar o seu cafezinho, a sua picanha, fazer o seu jantarzinho e você estar redeado e tranquilo, e isso não vai afetar vocês. Gostaria de agradecer a todos vocês por me ouvirem. Obrigada mais uma vez, espero que vocês se apaixonem por esse universo, venham operar commodities, precisando de ajuda para começar, só contar comigo, me chama ali no Insta, tá tudo certo. Querido, obrigada.